Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está tudo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizes bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Nesse dia em que celebramos a instituição do sacerdócio e da Eucaristia, Jesus antecipa os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição, do memorial que ele deixaria aos seus discípulos. E aí nós vemos como que Jesus Cristo ele vai dando esses indicativos dessa grande obra que ele deixaria aos seus discípulos, dizendo para que fizesse em memória dele, que é a Santa Missa. Essa Santa Missa onde se une esses dois mistérios de Cristo, a Eucaristia e o seu sacerdócio. Depois nós vemos no Sagrado Evangelho como que Jesus Cristo ele vai ali manifestar algumas coisas aos seus discípulos. Primeiro, o evangelista vai relatar: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa amar? Amar significa salvar. E é claro, mas a salvação ela depende de uma correspondência de liberdade. Por isso que Jesus Cristo nos ama até o fim. Nos ama até o fim porque Ele sempre nos dá nessa terra tempo para a nossa conversão, tempo para a nossa santificação. Por isso que Jesus ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. É claro que depois da morte vem sim o juízo particular e no fim dos tempos o juízo final. Por isso que amar até o fim significa realmente se entregar totalmente aos seus discípulos nessa ceia pascal. É isso que nós vivemos dia após dia na Santa Missa. E é isso que Jesus Cristo manifesta através do seu amor. Nos deixa aquilo que é a própria experiência da sua paixão, morte e ressurreição, da sua grande obra de amor pela humanidade. Depois nós vemos também algumas outras realidades. Jesus Cristo, ele vai naquela ceia como que tirar sua túnica e vai começar a lavar os pés dos seus discípulos. E aqui nós vemos também um ato de Jesus Cristo muito importante para a nossa vida. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo, ali instituindo o sacerdócio, ele também
vai, como que dizer, àqueles discípulos como que ele quer que seja vivido esse sacerdócio. Porque o sacerdócio, é claro, faz parte da hierarquia da igreja. Esse sacerdócio ministerial onde esses que são chamados para exercer o ministério sagrado, para tocar os mistérios de Deus, precisam tomar consciência da sua condição diante de Deus e diante do povo de Deus. O sacerdócio de Cristo não é um sacerdócio onde nós buscamos glórias, buscamos exaltações, mas é um sacerdócio do serviço à igreja, da Eucaristia e dos outros sacramentos. É um dom de Deus para uma comunidade, é o dom de Deus para a igreja. Por isso que nós vemos, Jesus, ele se faz escravo por amor. Por isso que ele vai tirar a sua túnica, vai se cingir com uma toalha e vai começar a lavar os pés. Lavar os pés é o símbolo do escravo. Simboliza isso, a escravidão, porque eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Jesus, ele tem esse gesto. Por isso que Pedro, ele não vai deixar Jesus lavar os pés. Mas Jesus, quando vai o exortar a ele, diz, se não te lavar, não terás parte comigo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele nos chama isso, a ter as mesmas atitudes dele. Por isso que a hierarquia da igreja não é uma hierarquia de submissão, onde o Papa está no ponto mais alto dessa hierarquia. Não, o Papa está lá como fundamento, no ponto mais baixo, porque ele é o nosso fundamento, a fé de Pedro. Depois vem os bispos, depois vem os sacerdotes, os diáconos, e os coordenadores, e assim os líderes de comunidade, e assim vai, até chegar ao povo de Deus, aqueles que são servidos por todos. Por isso que o sacerdócio, o ministério dentro da igreja é um ministério de serviço. E Jesus nos ensina justamente isso, porque ele se faz escravo desse serviço, nos servindo da santidade, nos servindo dos sacramentos, da graça divina, nos servindo da salvação. E aí nós vemos como que a igreja nos ensina e Jesus também nos ensina, porque a igreja nos ensina aquilo que recebeu do próprio Cristo, que a hierarquia da igreja é uma hierarquia não de submissão, mas de serviço e responsabilidade. Para lembrar aquela palavra de Jesus, a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa é a hierarquia da igreja. Por isso nós não podemos ficar buscando méritos, elogios ou exaltações, status dentro da igreja, mas precisamos sim tomar consciência da nossa responsabilidade de sermos esses servos que realmente se colocam a serviço para sermos realmente esse sinal e instrumento de Deus para levá-los a todos a um encontro pessoal com Deus. Depois nós vemos também algumas coisas muito importantes. Jesus, quando vai dizer a Pedro que não terá parte com ele, é justamente por isso, porque nós precisamos imitar a Jesus na forma de servir. Nós precisamos imitar a Cristo nessa capacidade de se entregar totalmente a essa grande obra de salvação. E por isso que Jesus, ele instituindo a Eucaristia, instituindo também o sacerdócio, ele vai nos chamar a atenção justamente a isso, que nós precisamos ser os sacerdotes primeiro, mas todo o povo de Deus deve ser o verdadeiro guardião da Eucaristia, o verdadeiro guardião desse grande dom de Deus para a nossa vida. Por isso que precisamos sim estar com ele, precisamos permitir ser lavados os nossos pés por eles. Precisamos também ter a atitude dele de lavar os pés dos nossos irmãos. Por isso que para ter parte com ele, precisamos aprender a servir e ser servido. Precisamos aprender a nos colocar à disposição e também receber esse grande dom de Deus que é o serviço dos nossos irmãos para com a nossa vida. Por isso que Jesus, ele diz no final do Evangelho: portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Veja, Jesus nos dá o exemplo e nós precisamos também seguir esse exemplo, porque sem seguir o exemplo de Cristo, não teremos parte com ele e não teremos parte naquilo que é o grande dom sagrado dele, que é assim a salvação. Essa salvação que nos vem pelo sacerdócio, essa salvação que nos vem pela Eucaristia.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.